semana, o PPGL, o Programa de Pós-Graduação em Letras da UniOeste Campus de Cascavel, tem a honra de receber o professor Adail Sobral, que é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Universidade Federal de Pelotas, que está aqui como professor visitante no nosso programa e desenvolverá conosco uma série de atividades, né? Então, dentre elas, nós teremos, por exemplo, amanhã a aula magna, que acontecerá por meio da fala dele, que ele fará uma palestra nesta aula magna. Essa aula magna, ela será a abertura do ano letivo 2019 do PPGL, né? Então, conta principalmente como uma recepção para os novos alunos do mestrado e doutorado, mas envolverá também alguns alunos da graduação. Além disso, nós teremos na quarta-feira uma reunião com um grupo de pesquisa voltado para os estudos bakhtinianos, né? Um grupo interinstitucional, e tendo em vista que o professor Adail Sobral é um grande estudioso da teoria bakhtiniana, né? Um grande pesquisador nessa área, nós teremos assim muito para aprender com ele nessa reunião de quarta-feira. E na quinta-feira, então, o professor ministrará um módulo na disciplina Gêneros Discursivos e Práticas Linguísticas, né? Um módulo de uma disciplina eletiva, que é uma disciplina que eu oferto no programa, a professora Terezinha, né, oferta no programa, e também envolverá os alunos tanto do mestrado quanto do doutorado, né? E na sexta-feira, então, fechando as atividades dele no programa, nós teremos uma reunião com os professores do PPGL, para exatamente o professor socializar conosco suas experiências com relação à avaliação da CAPES, a sua pós-graduação no exterior, atividades de internacionalização, enfim, vários temas que são de interesses, né, do programa. Na realidade, desde que eu fiz estudos de linguística na graduação, e a minha graduação foi entre 73 e 76, que eu me interessei pelos aspectos sociais, né, da linguagem, né? Lá, na época, em um livro de Introdução à Sociolinguística, né, de Marcel Lézy e Gardin, eu vi falar de Bakhtin, né, por alto, tal. E também nos cursos de literatura, né, eu fiz graduação na Federal da Bahia, no curso de literatura também, quando falava de formalistas russos, né, havia menção a alguma coisa de Bakhtin, embora muito vagamente, né? E eu passei a me interessar basicamente por isso. Quer dizer, na verdade, eu fui a primeira turma, eu sou membro da primeira turma formada só no Brasil, né? E nós somos discípulos da última turma formada só no exterior, né? E nós tivemos uma formação completa, né? Eu ia para o laboratório de fonética, eu era especialista na época, né? Pelo menos encarregado de vogais longas, né? Eu estudava essas coisas, né? Era bem interessante. Semântica formal, fizemos várias, né? Inclusive com professores ingleses que vinham para cá e tal, né? E depois quando eu fui para a Unicamp, o Faraco, o Vanderlei Geraldo e outros que eram colegas, né, alunos da época, tinham ido para a Argentina e trouxeram um livro do Voloshinov, né, que é El Signo Ideológico e la Filosofia del Lenguaje, que era bem interessante, e isso começou a me interessar. Depois eu vi também 2 versões de livros do Bakhtin em francês, né, e aí eu achei que era justamente esse o caminho, né? Eu tinha ido para a Unicamp fazer mestrado justamente em sociolinguística, daí eu abandonei, né, e passei a trabalhar com coisa de Bakhtin, enveredei um pouco pela análise de discurso que havia na época, né? Mas aí não deu certo porque eu comecei a criticar certas coisas, né, lá da coisa, eu fui orientando aí em Orlândia, e aí não deu certo, né? A gente era amigo, mas em termos teóricos de orientação não deu certo. No final, eu fui para a defesa e a banca, né, incluindo ela, me sugeriu uma coisa que eu achei inaceitável. Aí eu saí da universidade, fiquei 15 anos sendo tradutor. Aí, nessa época, eu viajei, fui para outros países, fiz um monte de coisa, fiquei vivendo só de tradução e tal. Até que um dia eu senti falta, né? 15 anos depois, eu voltei e fui fazer mestrado na USP, né? Com a Diana Barros. E daí, na verdade, eu retomei tudo que eu tinha feito antes, só alterei alguma coisa para citar uma nova bibliografia, mas, na verdade, não alterei basicamente o que eu tinha pensado, né? E, inclusive, eu vi daí em Orlando, agora tu pode dizer isso, né? Eu achei interessante, porque dizer agora tu pode dizer isso, quer dizer que eu não poderia ter dito quando eu queria dizer, né? Aí eu fiquei pensando, bom, isso, de certo modo, me impediu de ser doutor aos 29 anos. Mas talvez tenha sido bom, né? Quando eu fui, eu já tinha uma maturidade, né? Graças ao empecilho, a minha maturidade era muito maior,
meu trabalho ficou muito mais rico, né? Então, a coisa ruim não foi tão ruim. Tá, daí finalmente eu defendi, aí parei outra vez, mas depois não suportei. Daí eu desisti, né? Antes eu vivia de tradução para sustentar da aula em algum lugar, aí eu resolvi que eu queria voltar para a universidade, né? Daí fiz doutorado aí já em estudo bakhtiniano, né? Com Beth Bright, já peguei a coisa lá de gênero, e aí eu criei uma série de coisas sobre gênero que eu acho que agora estão começando a ser conhecidas, né? Não está coisa daqui. Havia uma perspectiva muito limitada, muito textual, e eu comecei a trabalhar de outra maneira, né? Que esse foi meu doutorado, né? Na verdade, é interessante que eu nunca quis publicar o doutorado em si. Me convidaram para publicar, né? Eu falei, não quero transformar a tese em livro, embora ela até pareça um livro, ela foi criticada até numa das... Porque lá, a PUC São Paulo tem até 3 qualificações de doutorado, eu fiz 2. Na primeira, que era do projeto, já o projeto foi criticado pela banca dizendo que parecia um livro, né? Falei, bom, deve ser um livro. Mas eu não queria fazer isso, e eu só publiquei várias partes dele como capítulos de livro, como artigos e outras coisas, porque eu nunca... Aquilo era muito marcado por um momento, né? Tá, e aí, a cada vez eu fui me aprofundando mais, não só na teoria da linguagem, mas principalmente na teoria filosófica, né? Como eu sempre gostei disso, eu fui tradutor de filosofia durante anos, né, para Loyola e outras. Então, na verdade, eu me dediquei a isso. Acabei fazendo um pós-doc que é justamente um estudo de um livro sobre a filosofia do ato, né, que é a filosofia primeira, que é a proposta geral dessa teoria do Bakhtin, né, da teoria dialógica, né? Essa é justamente a base. Agora deve estar para sair da mercado de letras, não sei quando, mas deve sair um livro que é o pós-doc, né? Eu fiz um roteiro de leitura. Quer dizer, eu tento explicar uma série de coisas, que filósofos estão envolvidos ali, esclareço certas questões, né, que foram sendo levantadas, né? E tento mostrar como se lê, né? Quer dizer, eu descrevo, né, todo o livro, e mostro as relações, etc., e concluo uma série de coisas, mas, na verdade, é para dizer como ler o livro, né? Não é já a explicação, é dizer, eu estou te dando os parâmetros para quem leia, porque eu queria que os alunos, de fato, sentassem e lessem. Né? Porque a gente eles têm muito contato de segunda mão, né? Sabe? Tem muito contato com o que a gente comenta, com o que eles leem dos comentadores, mas a obra é interessante. Aí, sim, eu fiz pela edição francesa, então eu traduzo várias partes, mas eu tive cuidado de colocar sempre em seguida o texto correspondente e a página da versão brasileira, né? Inclusive a versão brasileira, com a qual eu não concordo, porque ela foi traduzida do italiano. E no italiano, o Augusto Pontes inventou de falar de existir no lugar de ser, o que filosoficamente é um absurdo. Bom, inclusive já falei para ele, né? Isso é uma coisa já objeto de debate, já tivemos debate em congressos, etc., né? Mas ele é aquela coisa, né? Na verdade, eu contesto uma série de ideias que ele desenvolve. Ele diz que Bakhtin não tem nada a ver com Heidegger, eu acho que tem muito, né? E aí eu tento mostrar o que tem, né? E até o que eu acho que Bakhtin vai além do Heidegger, né? Sabe? Mas certas questões filosóficas aí que... Então, basicamente, eu me formei como um pensador da linguagem, né? Quer dizer, nunca foi só a língua, sabe? É impressionante, eu vou olhar alguma coisa, qualquer texto, eu olho sempre pensando... Aqui, por exemplo, se eu pego a pergunta assim, sabemos que trabalhará um modo na disciplina tal. Eu imediatamente vou pensar, mas quem faria essa pergunta? Bom, primeiro, é alguém que sabe que eu vou fazer isso, é alguém que sabe que eu trabalho com gêneros, e está perguntando em que sentido, o que espera, qual é a resposta que espera de mim. Não é que eu chegue lá e simplesmente digo assim, eu vou abordar a teoria geral do gênero, não sei o quê. Não, está esperando alguma coisa, né? Quer dizer, é diferente da pergunta, fala teu percurso. Bom, essa pergunta é hiper livre, né? Mas espera que eu parta de um lugar e chegue até outro. É essa perspectiva que me interessa, quer dizer, eu nunca vejo o texto fora da enunciação, eu nunca vejo ele fora da situação de enunciação. Ele nunca, para mim, é inerte, eu não consigo ver aquele texto, deixar ali e dizer, está o texto aqui. Essa é basicamente, né? Quer dizer, isso é uma coisa que a gente foi vendo, né? Claro, tem várias outras análises de discurso aí, né, que circulam, que tem até pontos de contato. Eu estava dizendo outro dia, por exemplo, que a perspectiva social do Michel Pechet, né, é muito mais interessante do que as análises fizeram a partir dele. Mas a perspectiva dele é altamente compatível com essa perspectiva nossa, né? Eu vejo antropólogos, eu traduzi um livro do Tim Ingold,
Evolução e Vida Social, que é muito interessante, que ele fala de um aspecto constitutivo da comunidade. Isso é muito Bakhtin, ele não leu, não está Bakhtin lá, mas eu acho que esse ponto de vista, né? Esses criadores de teorias têm uma série de semelhanças filosóficas e tal, mas quando isso é divulgado, quando sai na prática, fica bem complicado, né? Então, quer dizer, basicamente eu tive uma formação incrível, né, nesse sentido, quer dizer, eu tive a possibilidade de estudar as várias coisas do que eu chamo de linguística tradicional, né, semântica, sintaxe, etc., né? Eu fui monitor de linguística de Chomsky, né, linguística chomskiana, né, etc. Eu fui no laboratório de fonética da Unicamp, eu trabalhava com o Vogar Longa, lá com Arion Dalinha Rodrigues, né, que era especialista lá em língua indígena. E depois eu fui trabalhar com análise de discurso, porque tinha um social, tinha alguma coisa ali, né? E acabei criticando a análise do discurso, né, de Pechet, na verdade de Orlando, né? Talvez ela tenha razão até de não ter aceito, com outra perspectiva, a partir da coisa do Bakhtin, que eu acho que vai bem além, porque a maioria das teorias falam de interação como uma coisa localizada, né? Mesmo que diga, né, foi interpelado, está na formação social, mas parece que é uma coisa pontual. Para Bakhtin, não, tu está o tempo inteiro em contato com tudo, né? O tempo inteiro. Então, quer dizer, eu acho interessante essa ideia de que uma teoria que parte da ideia de que o diálogo, o contato com o outro é a base da própria existência da personalidade, da identidade, né? Isso, para mim, é altamente revolucionário, né? Porque, em algumas coisas, sei lá, até tu vai ver Marx, ele tem uma teoria do sujeito, mas é a teoria do sujeito coletivo. Bakhtin consegue ter a teoria do coletivo e do individual, né? Eu até afirmei, né, que ele é um filósofo, né, da individualidade. Quer dizer, só que essa individualidade não é autárquica, não é aquilo que eu sou acima de todos, não, é relacional, né? É uma coisa assim, né? Então, basicamente, a ideia é essa, partindo de perspectivas formais, que, claro que eu não esqueci, é óbvio, se eu não souber uma série de coisas da língua, eu não vou conseguir fazer análise de linguagem. A gente brinca, né, que quem trabalha com essa perspectiva bakhtiniana, né, fica arrumando para a cabeça, né, porque além de ter que saber tudo que quem trabalha com a linguística tradicional sabe, tem que também saber de outras coisas. A aula magna é uma honra enorme, né, sabe? Pouca gente é chamado para dar uma aula magna, né? Mas também é muita responsabilidade, dá um medo, né? Na verdade, eu vou começar a falar na aula magna sobre a própria aula magna, né? O que eu tenho que falar é o seguinte, de interação estética e ética segundo Bakhtin, uma perspectiva bakhtiniana. Eu pus uma, né? Quer dizer, da perspectiva bakhtiniana. Então, eu vou fazer uma análise bakhtiniana da própria ideia da aula magna, né? E daí eu vou desenvolver. Mas eu vou falar bastante de ética, né? Eu vou falar de situações éticas. Eu vou trazer trechos de três filósofos de épocas diversas, né? Sócrates, o Locke e o Henry Thoreau, né? Aquele americano lá, que escreveram... Bom, Sócrates não escreveu, mas tem a frase de quando ele foi condenado lá, né? Ele falou de certas coisas. E os outros dois que falaram da tolerância religiosa, né? No caso do Locke, e da desobediência civil, no caso do Thoreau, né? Então, eu vou trazer a questão ética, quer dizer, o que é que eles achavam que era ético em cada época, né? Então, quer dizer, é interessante, porque eu acho que traz justamente a problemática, né? Traz para cá a problemática que eu venho desenvolvendo de como o aspecto filosófico é que informa a teoria da linguagem, né? Por isso que há alguns problemas, que as pessoas esperam uma teoria pronta. Não, Bakhtin e o Círculo jamais fizeram uma teoria pronta para alguma coisa. Eles faziam as reflexões deles, né? Sabe? Mas nunca pretenderam sentar, né? Eu até disse isso uma vez para o Benguenu, né? Porque, eu não sei o que aquele crítico do Bakhtin, eu falei, bom, é fácil criticar quando tu está na Sorbonne, né? Numa sala lá tranquila, e não quando está Stalin querendo te matar, né? Que te manda para o exílio, etc. Aí tu não dá para sentar e dizer, agora eu vou fazer uma teoria, vou pôr umas categorias para alguém aplicar. Então, o que eu vou mostrar, né? É que, na verdade, não há categorias prontas, mas há uma série de parâmetros que permitem uma grande liberdade, né? De certo modo, tu vai partir do objeto. Então, eu vou tentar mostrar isso, né? De como a reflexão acerca
desses três filósofos aí, né, na verdade, é uma reflexão acerca do trabalho de linguagem que a gente faz, né? Então, quer dizer, para trazer essa ideia, né, assim, basicamente o aspecto filosófico, né? E assim, né? Na verdade, a parceria começou quando eu estava ainda na UCPEL e na UFPEL, né? Que, na verdade, o ano passado eu fiquei nas duas, né? Eu fui emprestado pela UCPEL para a UFPEL, né? E agora a UFPEL continua o programa, mas eu não sou oficialmente, não posso ser professor permanente, porque eu não sou contratado, não entrei lá. Mas eu fiz um concurso de substituto na FURG, né? Que é a Universidade Federal de Rio Grande, ali perto de Pelotas, no Rio Grande do Sul. E eu estou lá como substituto, esperando que haja um outro para ficar lá como efetivo. Então, na verdade, né, agora, de certo modo, eu estou representando as três, né? As três universidades de lá, né? Porque, coisa assim. Então, quer dizer, na verdade, para nós é fundamental, né? Eu falei, claro, para as pessoas respectivas, que eu estou vindo para cá, né? Eu tenho que pedir permissão para sair, pedir uma carta aqui que justificasse isso e tal. E elas acharam bem interessante, né? Que é bom a gente conhecer essas outras realidades, né? Saber de uma série de coisas e fazer esses intercâmbios, né? Eu acho que é fundamental. Então, basicamente, a aula magna é uma reflexão sobre o que é uma aula magna do ponto de vista enunciativo, né? Quer dizer, o que se considera aqui, né? Quando se convida, te põe em que posição? Tu, convidado, fala para quem, como, né? Por quê? Até onde tu pode ir e onde não, né? Então é interessante tentar fazer essa reflexão assim, né? Que eu acho o que eu tenho desenvolvido na graduação é sempre isso, que o aluno tem que trabalhar com um tema que tem a ver com ele, né? Eu trabalho também com produção textual, vamos procurar textos que o aluno trabalhar que façam sentido para a vida do aluno, né? E não para a escola ou sei lá para quem, né? Quer dizer, então é essa a ideia, né? Quer dizer, Bakhtin, os outros todos lá, Voloshinov e outros, tem textos que falam da questão da vida e da arte, né? Quer dizer, a vida concreta e a vida simbólica, enfim, né? E eu tento sempre trazer as duas, né? Trazer as duas. Quer dizer, um filósofo que está falando sobre a própria condição dele e sobre a tolerância, sobre a obrigação de ser desobediente, né? Em certas circunstâncias. Então é interessante que isso tem muito a ver. Essa teoria é muito isso, né? Ela não é uma teoria só de linguagem, ela é uma teoria de ação no mundo através da linguagem, né? Quase do peso que a linguagem tem, né? O dizer é uma coisa tenebrosa, né? Tanto que os autoritários, né, do mundo sempre tentam conter as opiniões, né? É incrível. Ou seja, a opinião não vale nada, é só falar qualquer coisa aí, né? Mas não é, elas têm peso. É que eu vou falar basicamente como trabalhar gênero, né? Quer dizer, como trabalhar gênero, né? Uma coisa que é muito potente, né, do ponto de vista discursivo e enunciativo, porque até hoje 90% das pessoas que trabalham com gênero estão trabalhando com texto, ela não vê a coisa do ponto de vista enunciativo, sabe? Eu estou dando aula para engenharia, eu chego lá, eles são receptivos a isso. Eu chego lá e digo, olha, nós vamos ver aqui como fazer textos acadêmicos. Como fazer textos acadêmicos é o seguinte, há uma série de normas, há uma série de coisas, mas há certas coisas que a gente tem que fazer, planejar, e para planejar tu tem que saber de algumas coisas. Dizer, tá, vamos ler esse texto, ver para quem ele é escrito. Né? Como é que tu sabe para quem ele é escrito? Como é que a gente sabe isso? Vamos olhar, examinar. Isso é uma abordagem enunciativa. Sabe? Mas o que eu vejo não é isso. O que eu vejo é simplesmente, usou conectivo? Sim, eu também falo de conectivo. Tá, como é que ele criou a unidade aqui textual? Sim, com conectivo, mas peraí. E qual é o peso desse conectivo? Se ele começa dizendo, o objeto, não, o elemento fundamental, não, o elemento fundamental do texto acadêmico é, antes de tudo, não sei o quê. Aí eu digo, vamos ver o peso disso. Antes de tudo significa que tem mais coisa, não é isso? Se ele está antes, é porque tem alguma coisa que está depois. Tá, tá. E aí eu mostro, né, esse movimento, né, claro, retórico, etc., existe. Tá, o movimento textual existe. A coesão, a coerência do ponto de vista textual estrito e da língua também existe. Mas existe muito mais. Esse muito mais é que é interessante. E quando vamos fazer essas perguntas, para quem ele é escrito, quem tipicamente escreve, onde é que ele circula, e aí principalmente a coisa mais importante do gênero. Para que serve? Gênero serve para fazer coisa, gênero não é forma. Eu posso usar qualquer forma. Minha aluna de mestrado, a Fernanda Guimarães, ela analisou uma tese de mestrado, uma dissertação de mestrado da área de educação da Unicamp, em que a pessoa fez a tese em forma de cartas. E aí ficou muito interessante, porque tem a carta
de agradecimento, a carta disso, a carta daquilo, mas é uma dissertação. A forma é de carta. O tom é de carta. Claro que altera ligeiramente o tom enunciativo para outras pessoas, mas não para a banca. Para a banca ela continua sendo, né, uma dissertação de mestrado. Uma outra, agora vai sair um livro, né? Uma outra ela fez, na verdade ela fez um ensaio muito bom, né? Mas que não aceitaram como tese de doutorado, ela teve que fazer uma versão tese. Por quê? E aí, na verdade, é a mesma coisa, só que colocou certas coisas que situaram. Então, quer dizer, a forma não é o importante. O importante é a maneira como se realizam certas coisas, que a gente chama de projeto enunciativo, né? O projeto, quer dizer, o que eu quero realizar com isso, né? Eu quero realizar alguma coisa, eu lanço mão de quê, né? E aí mostro também que certos tópicos, né? Uma coisa que sempre falam sobre gênero são os conceitos de tema, estilo e forma de composição. Isso para Bakhtin, sabe, são apenas os recursos técnicos de realização. O importante não é isso. Isso pouco importa, é importante para eu saber, mas eu não posso ir lá identificar essas três coisas. E o mais importante é perceber que sempre tem o que a gente chama de endereçabilidade, né? Ou seja, está dirigido a alguém. Tem expressividade, ou seja, está dirigido a alguém de um ponto de vista valorativo, né, de um valor da pessoa que está falando, ou do grupo, ou o que for, e tem referencialidade. Referencialidade é diferente da teoria linguística que fala do referente. Não tem referente. Esse referente ele é construído, porque ele é resultado desse embate. Eu falando para ti, influenciado por ti, mas tu também está influenciado por mim que estou te falando, e daquele contexto, né, essas duas coisas vão levar o referente. Vai nascer dali, ele não está dado em princípio, né? Já está pronto, todo mundo se entendeu. Não. Inclusive eu brincava, né? Com algumas colegas que a gente tinha divergências, eles diziam assim, mas vocês brigam? Eu falei, não, a gente discorda, mas se entende. É diferente, né? A gente discorda, mas se entende porque até sobre o que a gente não concorda, a gente chegou a uma espécie de acordo, né? Então, eu já fui uma vez para uma reunião com uns colegas, 4 colegas, né, de várias áreas, que era justamente para a gente chegar a essa conclusão. Nós nos reunimos um fim de semana inteiro num hotel em Minas para discutir o que a gente não concordava, em que a gente discordava, né? Olha, foi uma coisa riquíssima, né? Fundamental, porque tu descobre tudo. Então, basicamente, essa é a ideia, né? O módulo, eu acho que eu quero, depois de toda a teoria que vai ter, que tem bastante coisa, chega até a falar de PCN já e de coisas práticas sobre como trabalhar gênero. Vou levar, inclusive, algumas perguntas e algumas coisas, né? Inclusive, anunciar que vai sair um texto para professores em geral, né? Na verdade, eu escrevi para a escola básica, a pedido, né, do Clécio Bunzer, né? Ele vai publicar agora um livro, um capítulo, junto com Karina Giacomelli, né? Minha mulher, mas também parceira de escritos e tal, que é para falar de como fazer isso na prática, né? Que é uma coisa que a gente acaba fazendo no PIBID, né? E uma outra coisa também, né, que na verdade é mencionada na entrevista que eu vou abordar, é a ideia do que a gente está chamando de pedagogia dialógica, né? A ideia da escuta alteritária, né? A escuta alteritária, né, que é alter de outro, né? A escuta alteritária não é aquele negócio que falam se colocar no lugar do outro. Para essa teoria é impossível se colocar no lugar do outro. O que tu pode é entender o outro do ponto de vista do outro. Tu pode discordar do ponto de vista dele, mas tu entende qual é o ponto de vista dele. Mas não é aquela coisa de álibi, né? Que tem algumas teorias que falam assim, eu da minha posição vejo isso. Bom, para nós continua vendo. Tá, se da tua posição tu vê isso, eu acho que tu viu só isso, eu quero que tu veja mais isso, digamos, né? E tu pode fazer o mesmo comigo. Não é um álibi, né? Não é uma justificativa, é apenas um fator. É um fator a ser considerado. Tu vai ter que lidar com isso. Então, por exemplo, eu já discuti com pessoas que trabalham com o peixe, discutindo a questão do que chama de sujeito a sujeitado. Fiquei surpreso porque a pessoa me disse, em parte tu tem razão. O sujeito não é sujeitado. O problema é que ele tem que pagar um preço. A maioria deles não vai querer pagar o preço. Bom, é diferente. Se vai querer não pagar o preço, tudo bem. Só que para Bakhtin a coisa é muito pior. Se tu não quiser pagar o preço, né, tu vai pagar do mesmo jeito o fato de tu não ter querido pagar o preço, né? Ou seja, tu te omitiu, por ação ou por omissão, tu é responsabilizado sempre, né? Tu vai ter que responder pela tua vida, ninguém vai responder, né? Ninguém vai responder por ti, né? Então,
Então é interessante, né? Desenvolver basicamente isso. Então, para, na verdade, resumir essas questões, o interessante é a oportunidade de desenvolver livremente, né, certos tópicos que normalmente tu acaba escrevendo, mas fica circulando por aí, né? Eu ando revoltado, né, pedindo para todos os alunos que vão sempre ler. Eu estou sempre mandando artigo de revista para os alunos, porque fizeram um escarcéu enorme em torno de revista. Todo mundo tem que escrever revista, e tem revista, e vamos escrever para revista, e ninguém lê nada. É um absurdo, né? Sabe? Então, isso é uma coisa, né, que... Quer dizer, é bom que tu possa começar a discutir e dizer, olha, está no artigo tal, está naquele outro artigo, vai sair um capítulo, vai sair alguma coisa. Sabe? Sempre quer dizer, para que as ideias circulem e a gente possa discutir, né? Então, acho que é por aí.